Buenas. Nesse vídeo vamos falar um pouco do haircut, o corte de cabelo, como o corte da franja. O que é isso? Na verdade é o seguinte, é um perdão da dívida. Então, apesar de até eu vi alguns sites, algumas discussões sobre isso, se deve-se usar o termo perdão da dívida ou não, mas é um termo que é ainda usado ainda em português, mas em inglês o mais comum é um haircut que você tem no seu título de dívida, no seu bond, que é você cortar uma parte do principal. Normalmente se usa esse tipo de mecanismo quando a empresa está numa fase de recuperação judicial, está vamos dizer, em vias de entrar numa recuperação judicial, ou seja, está com dificuldade para pagar suas dívidas e precisa de uma folga financeira. Então precisa de uma folga para não ter que pagar, assim, para reduzir a quantidade de juros e até reestruturar a sua dívida. E aí, esse haircut é basicamente o seguinte: olha, eu tenho R$1 milhão de principal da minha dívida que tem que pagar, não estou conseguindo, negocia com os credores pedem assim, pelo amor de Deus, me ajuda. E aí pede perdão, eu errei, eu achei que ia funcionar aquela tecnologia, aquele mercado, não, deu tudo errado, deu pandemia, assim por diante. Por favor, me dá uma folga, me reduz essa dívida e tal. Reduz em 25%. Então é um haircut, se os credores toparem, claro, eles têm que topar, aí eles reduzem em 25% aquele principal que você está devendo. Então, se você devia R$1 milhão de principal, não estou nem falando nos juros, no principal, cortou em 25% o que você estava devendo. Claro que isso daí não vem de graça, então, normalmente, nessa negociação, se tem alguma contrapartida, como, por exemplo, você vai emitir um novo título para recompensar o seu credor e vai dar uma esticada no prazo, ou vai aumentar os juros ali, ou vai ter que pagar alguma taxa para compensar isso. Então, tem uma negociação, isso não é feito ao seu bel prazer, então você está devendo dinheiro, não adianta falar, vou te pagar só metade. Não, tem que discutir, tá certo? E normalmente essa é uma discussão, é uma das armas de negociação que existe até na recuperação judicial, é muito comum. E a gente vai ver alguns exemplos aqui, então vou lá para o site. Aqui vocês estão vendo, uma parte do relatório da LIC, antiga Contax. E aí é o seguinte, eles entraram em recuperação judicial e aí teve toda uma negociação e conseguiram lá um haircut. Na verdade, eles fizeram outro termo interessante, reperfilamento. Então, mudou o perfil da dívida, mudou a forma da sua dívida porque eles não estavam conseguindo honrá-la. Então, teve várias coisas, troca de juros, cortaram aqui, tiveram haircut, então em 3 emissões que vocês estão vendo aqui marcadas, teve o haircut, então nessa operação que eles fizeram de reperfilamento, ou seja, uma reestruturação da dívida aqui, conseguiram cortar em 34 milhões o valor do principal, tá ok? Desses 3 títulos e emitiram outros no lugar. Então, só para mostrar aqui, o desconto que é feito. Então, isso até aumentou a receita financeira porque eles conseguiram esse desconto aí da dívida. Então, isso entrou como um ganho, na verdade, dentro da contabilidade. E aqui, o perdão da dívida na demonstração de fluxo caixa descontado. Olha o nomezinho aqui, o haircut, como é conhecido, os 34 milhões. E aqui, até do reperfilamento aqui da LIC, antiga Contax, vocês podem até ver aqui, de um lado aqui, como que era anteriormente, como eram os vencimentos da dívida. Então veja que estava muito concentrado nesse período aqui, 2018 até 2021, e aí eles conseguiram justamente esticar todo o prazo, emitir, então conseguiram o perdão daquilo, também tiveram que emitir outros títulos para compensar, e aí esticaram o prazo, então aí ganharam uma folga aí até 2030, tá certo? Além disso, eles fizeram conversão da parte da dívida em ações, que também dá uma folga, porque na ação você não precisa pagar os juros. Se você tiver lucro, você distribui dividendos, tá certo? Se os acionistas toparem, tudo bem, se a empresa comportar. Mas os juros têm data, hora, local para pagar. Então, se refizeram assim, conseguiram um perdão ali de 34 milhões,
converteram dívidas de dívidas para ações e ainda conseguiram esticar prazos, emitir novos títulos com prazo maior para ter uma folga e se recuperar. Que também era interesse dos credores, porque levar o calote é o pior para todo mundo. Então, por isso que toparam essa negociação. Isso é muito comum. Então, aqui, ó, outro exemplo aqui é o caso da Oi. E até a discussão aí, até essa data aqui que a gente estava gravando, não estava definido ainda quanto que ia ser o corte aqui, o haircut, e eles estavam discutindo justamente isso, olha, que o preço-alvo da ação dependia de quanto seria o haircut, tá certo? O corte no valor da dívida, o perdão na dívida, que a empresa ia ter, tá ok? Então, ela assumiram assim, ó, ela tinha um preço-alvo de R$ 3,20 para a ação da Oi, assumindo que 15 bilhões para os ativos e um corte da dívida de 60% para os bancos. Então, os bancos que iam dançar com isso. Na verdade, não só os bancos, mas os clientes dos bancos que tinham, por exemplo, investido dinheiro em fundos e outros títulos do banco. Tá bom? Então, esse aqui é outro exemplo. E isso existe também até governos. Então, aqui é uma notícia do site aqui da Deutsche Welle, falando justamente que os detentores da dívida rejeitaram a proposta de Moçambique, tá certo? Então, falando que está tendo uma negociação aqui, e aí o ministro das Finanças defendeu um corte de 50% da dívida atrasada, ou seja, 318 milhões de euros, que seria o haircut neste caso. Então, vejo que a gente tem vários níveis, tanto no nível da empresa como governos, o tal do haircut. Muito bom. Então, esse é mais um termo que é importante saber, porque volta e meia você vai comprar um título de dívida, você pode, de repente, receber uma notícia, está sendo negociado um haircut ou um perdão dessa dívida, e o quanto que vai ser isso, que vai impactar justamente nos seus investimentos. E muitas vezes você vai estar numa empresa que está com dificuldades, e aí você que vai negociar isso. Então você vai chegar, falar o seguinte, vai procurar os bancos, vamos negociar um haircut, tá certo? Não é um corte de cabelo mais bonito que o meu, mas pegar e falar assim, vamos cortar parte, estou devendo 100, deixa eu pagar, me dá uma folga aí, deixa eu pagar 80, tá certo? Porque se você reduzir o principal, os juros incidem sobre o principal, você também já automaticamente paga menos juros, tá certo? Então, reduzir esse principal, fazer esse haircut, quer dizer que você vai pagar menos, não somente do principal, mas os juros, porque lembre-se, os juros você calcula, pega a taxa de juros e aplica sobre o principal. Então, se o seu principal foi reduzido por causa do haircut, você vai pagar menos juros e dar um alívio geral para a companhia. Tá bom? Até mais!